Olá, pessoal! No vídeo de hoje, vamos analisar e criticar uma entrevista exclusiva de Vladimir Safri para o UOL. Vamos entender essa polêmica e colocar em debate conceitos que são importantes. Fique até o final do vídeo e confira essa análise. Antes de começar o vídeo, gostaria de agradecer as pessoas que vêm contribuindo com o canal, que tem deixado aquele joinha, aquele like, compartilhado nossos vídeos. E gostaria de pedir para você que está chegando agora, para que você faça o mesmo. Deixe aquele joia, compartilhe o nosso canal, se inscreva. Isso é fundamental para que o debate possa ser ampliado e para que a gente possa chegar em mais lugares. Bom, essa semana o Vladimir Safri deu uma entrevista para o portal UOL, afirmando que hoje a extrema-direita é revolucionário. Qual que é o argumento do Vladimir Safri para poder afirmar isso? Ele diz o seguinte, que a esquerda nos últimos anos abandonou, primeiro, as ruas, segundo, abandonou as principais pautas que a população vinha reivindicando, e terceiro, enfim, não atendeu, na medida em que o Lula foi eleito, não atendeu as demandas que a sociedade vinha colocando. Então a sociedade olha para a esquerda e se sente traída, nas suas reivindicações, e assim acaba aderindo à extrema-direita. Então, numa certa altura da entrevista, ele é perguntado sobre essa questão e ele responde que, infelizmente, nas palavras dele, hoje a extrema-direita que é revolucionária. É normal, em um momento histórico como nós vivemos, ou seja, de ascensão da extrema-direita e uma involução da esquerda, principalmente da esquerda institucional, a gente tenha diversas análises aí para entender esse determinado movimento. Mas por que essa entrevista, na minha opinião, ela é significativa? O Safri representa um ideário da esquerda, principalmente da esquerda institucional, e o próprio Safri é ligado ao PSOL, então há setores do PSOL que pensam como Vladimir Safri, e representa o que vem passando a esquerda, e isso explica em partes a crise de identidade que a esquerda, principalmente a esquerda institucional, vem atravessando nos últimos anos. Quando o Vladimir Safri afirma que a extrema-direita, nesse momento, ela é revolucionária, ou seja, ela adotou os ideais revolucionários, ele comete um erro grave do ponto de vista conceitual. Primeiro, que é o seguinte: só é possível, isso segundo Marx, segundo Lenin, segundo Mao, enfim, todos os revolucionários do século XX, que a revolução só é possível se ela subverte, supera e rompe com o modo de produção antigo. Veja, a extrema-direita, o fascismo, como ele cita lá, todos esses nunca tiveram ideais revolucionários. Por quê? Porque, primeiro, elas não rompem com o modo de produção, elas não rompem com a política e muito menos rompem com a perspectiva cultural. Pelo contrário, a extrema-direita e o fascismo, eles são movimentos com características reacionárias, ou seja, tentam voltar para determinadas características de uma sociedade distópica, onde há estruturas hierárquicas e assim por diante. Então, ou seja, nem do ponto de vista conjectural, a extrema-direita ou a direita, eles são revolucionários pelo motivo que, simples, não rompem com o modo de vida capitalista, não rompem com a propriedade privada dos meios de produção. Então, é ontologicamente impossível que a extrema-direita e a direita sejam revolucionárias. Mas o que tem por trás dessa perspectiva de que o Vladimir Safri colocou? E aí, isso é algo que tem contaminado a esquerda como um todo. Nós passamos pelo momento, principalmente de ideários neoliberais e de ideários, vamos dizer assim, pós-modernos. Então, essa hegemonia política que combina o neoliberalismo com a pós-modernidade criou situações e armadilhas perigosas para essa esquerda. Por quê? Essa esquerda, ela abandonou determinados conceitos que eram importantes do ponto de vista da luta política, da mobilização política, e transformou sujeitos históricos em clientes. Então, ou seja, nas próprias palavras do Vladimir Safri, o problema da esquerda foi chegar ao poder e não atender às demandas materiais, do conjunto da população. Veja, a luta política da esquerda nunca foi
objetivamente apenas pela questão material. É óbvio que a questão material é super importante do ponto de vista da luta política, da mobilização popular, mas nós nunca abrimos mão da ideia de que a nossa luta sempre foi pela liberdade. Veja, o Vladimir Safra não toca nesse assunto, mas a extrema-direita se apropriou de forma a deturpar a ideia de liberdade. O conceito de liberdade, a luta pela liberdade, sempre foi uma luta da esquerda, historicamente falando. Hoje, a extrema-direita se apropriou desse conceito de liberdade, deturpou, para que a liberdade seja, na verdade, para que a burguesia ou setores da elite possam fazer o que elas quiserem, né? Inclusive preconceitos, inclusive cometer crimes e assim por diante, né? Então essa seria a ideia de liberdade, algo que é completamente da ideia de liberdade da esquerda, que é justamente, né, de superar todas as opressões dentro de um processo revolucionário e assim conquistar a liberdade plena. Essa sempre foi a bandeira da esquerda. Só que essa esquerda que hoje, né, que o Vladimir Safra representa, passou a tratar sujeitos históricos ativos como clientes passivos. Veja, quando se fala único e exclusivamente de atender as demandas para manter um determinado setor da população ligadas diretamente à perspectiva do governo, está em última instância tratando, na verdade, esses sujeitos históricos como clientes. Então, ou seja, você vai lá, atende uma determinada demanda material, esperando em troca, né? Mercantilizando isso, esperando em troca o apoio político, né? Então, essa perspectiva, e a esquerda tem tratado a população sobre essa perspectiva, tem, na verdade, contribuindo para o avanço da extrema-direita. Por quê? Porque a extrema-direita, ao passo que ela percebeu esse novo movimento da esquerda, passou a tratar esses indivíduos como sujeitos históricos e alimentando a ideia de que a esquerda os trata como opressores. E assim, o conjunto da população vem se distanciando dos ideários de esquerda, porque quem na verdade estaria lutando pela liberdade seria a extrema-direita. Bom, por que esse debate é super importante e essa crítica é fundamental para que a gente possa avançar, né, no sentido do entendimento, de retomar realmente a perspectiva da organização do conjunto da população? O que a esquerda vem perdendo nos últimos anos é a sua capacidade de se organizar junto com as classes populares e junto com a classe trabalhadora. Veja, organizar não se trata de lá falar ou verbalizar diversos determinados elementos, determinadas bandeiras. Se trata de se organizar organicamente com a classe trabalhadora. E isso, essa esquerda, principalmente, ganhou muito terreno na classe média, mas perdeu completamente a base, principalmente em classes populares. Hoje, quem acaba fazendo essa organização orgânica dentro dessas classes populares é justamente a extrema-direita via principalmente a igreja, centros comunitários e tudo, palco que era um palco privilegiado da esquerda no momento em que a esquerda estava mais organizada e mais mobilizada. Então, dentro dessa perspectiva, né, o caminho a se tomar no próximo período é retomar essa organização orgânica, né, junto às classes trabalhadoras e às classes populares aí, né, não apenas o tratando como clientes, mas tratando eles como sujeitos históricos. Isso é importante para que a gente possa avançar e derrotar definitivamente o fascismo e a extrema-direita.